Riqueza não é só sobre cifrões, é sobre liberdade, é sobre cumprir propósito, é sobre servir melhor. E sabe o que é mais curioso? Muita gente boa, gente de fé, cheia de valores, está travada na escassez, porque foi ensinada a pensar pequeno. E aí vem o baque: quem pensa pobre, vive pobre. Quem pensa com fé, propósito e estratégia, enriquece. Mas espera aí, riqueza espiritual não é mais importante que a material? Sim, sem dúvida. Mas quem disse que você precisa escolher? Quando a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, você acha mesmo que era só uma metáfora? Agora, segura essa. Segundo Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, 98% das pessoas morrem sem nunca alcançar aquilo que desejavam da vida. Triste, né? Mas sabe o que é pior? É que a maioria dessas pessoas nunca aprendeu a pensar corretamente. Não estamos falando de pensamento positivo barato, tipo, acredite e tudo vai dar certo. Isso aqui é ciência aplicada com fé prática. É o casamento entre sabedoria divina e princípios mentais comprovados. Você vai ver que existe sim uma fórmula da autoconfiança. Que existe sim um mapa da mente próspera, e que ele está escondido, muitas vezes, nos versículos que você lê, mas nunca conectou com a prática. Hoje vamos destrinchar esses códigos. E eu já vou avisando, o que você vai aprender aqui não é o que te ensinaram na escola, na igreja ou no sofá da sala enquanto o Jornal Nacional falava de crise. É contraintuitivo, é provocador, mas funciona. Vamos mergulhar juntos nas leis do sucesso, atravessar a mente de quem é mais esperto que o diabo, e entender por que quem pensa, enriquece, e quem só ora sem agir, fica esperando o maná cair do céu, e morre de fome espiritualmente e financeiramente. Ah, e fica até o final, porque no último bloco eu vou te contar o erro fatal que até pessoas cheias de fé cometem, e que as mantém na pobreza, mesmo com boa vontade, bons valores e boa intenção. Preparado? Porque hoje, você não vai só aprender, vai despertar. Vamos começar quebrando uma crença que atrasa a vida de muita gente de fé. Pensar não é apenas raciocinar, é criar. No mundo espiritual, pensamento é ação. Você pensou, você plantou. Pensou com medo, semeou fracasso. Pensou com fé, colheu o milagre. Napoleão Hill já dizia: em quem pensa enriquece, tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora veja só isso com olhos espirituais. Quando Deus criou o mundo, ele não foi à oficina, pegar barro e prego. Ele pensou, ele disse, e aconteceu. Isso não é só teologia, é tecnologia espiritual. Pensamento é a matéria-prima da fé. A Bíblia afirma: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. E o que é isso senão o que Napoleão Hill chamou de a fórmula da autoconfiança? É saber quem você é em Deus, e agir a partir disso. Só que tem um problema. A maioria das pessoas passa a vida repetindo pensamentos que nem são delas. Pensamentos de escassez, herdados da família, da cultura, da religião, da mídia. Frases como: dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é ganancioso. Cristão bom vive com pouco. Essas frases são como vírus mentais. Você aceita como verdade e elas travam o seu sistema. Agora, pensa comigo, se fosse pecado ser rico, por que tantos homens de Deus na Bíblia foram abençoados com riquezas? Abraão era podre de rico. Jó era milionário antes e depois das provações. Salomão, então? O homem era bilionário em padrão Forbes e ainda assim escreveu Provérbios. Mas sabe o que eles tinham em comum? Pensavam grande, sonhavam com o céu e agiam na terra. A mente deles estava conectada à missão, e não ao medo. Eles entendiam que riqueza não é fim, é meio. Meio para cumprir propósito. Meio para transformar vidas. Meio para glorificar a Deus com excelência. E aqui está um ponto-chave. Pensamento intencional transforma a realidade. Quer um exemplo prático? Se todo dia você acorda e só pensa em contas, dívidas, boletos, adivinha qual é o padrão de vida que você está reforçando? Agora, se você acorda e pergunta: como posso agregar valor hoje? Como posso servir melhor com meus talentos? Qual solução posso oferecer que resolve um problema real?
você muda sua frequência, e o céu começa a conspirar a favor. É como o próprio Napoleão Hill revelou ao estudar os maiores milionários da história. Eles não eram os mais inteligentes da sala, mas eram os que mais sabiam usar a mente a favor da missão. E por falar nisso, você já ouviu falar da Lei do Triunfo? Pois bem, ela mostra que os líderes que chegaram no topo pensaram com um tipo de foco diferente. Eles tinham visão clara, propósito firme e não deixavam a mente ficar à deriva. É aí que muita gente se sabota, deixam o pensamento vagar. Um dia querem empreender, no outro querem CLT, no outro querem largar tudo e virar missionário na África. Falta direção. Falta disciplina mental. Faça um teste exemplo prático. Se você quer prosperar com propósito, escolha um foco para os próximos 90 dias. Pode ser ler e aplicar os ensinamentos de Quem Pensa Enriquece, um capítulo por semana, aplicando cada princípio. Começar um caderno da mente próspera, onde você anota todos os dias uma ideia de negócio, uma gratidão e uma frase de Napoleão Hill que te inspire. Trabalhar com propósito em algo pequeno, mas intencional, como vender um produto que resolve um problema real e que você acredita de verdade. A chave é: pare de viver no piloto automático. Quem pensa enriquece, mas só enriquece quem pensa certo, com propósito, e sem travas religiosas ou emocionais. Vamos direto ao ponto. Fé sem ação é ilusão. E ação sem confiança é fracasso garantido. Aqui entra um conceito poderoso de Napoleão Hill que muita gente negligencia: a fórmula da autoconfiança. Isso não é autoajuda de palco. É o alicerce da mente próspera. Porque se nem você acredita no seu chamado, por que Deus continuaria insistindo em algo que você insiste em ignorar? A fórmula da autoconfiança, ensinada em As Leis do Sucesso, começa com uma verdade simples e brutal: tudo que você acredita sobre si mesmo molda o que você vive. E aqui vai o ponto crítico: muitos cristãos oram com fé, mas vivem com medo. Recitam versículos de coragem, mas tomam decisões baseadas em dúvida. A mente diz vai, o coração diz Deus é contigo, mas o corpo trava. Sabe por quê? Porque a confiança não é só um sentimento. É um treinamento mental e espiritual. Hill dizia que a autoconfiança se desenvolve com declarações diárias, foco em objetivos e domínio do pensamento. É exatamente isso que a palavra ensina quando diz: renovai a vossa mente. Ou seja, não espere sentir confiança. Crie confiança. Quer aplicar isso agora mesmo? Pegue um papel e escreva o seguinte: eu sei que tenho a capacidade de alcançar o propósito que Deus colocou na minha vida. Eu exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua em direção ao meu propósito. Prometo nunca parar até alcançar isso. Leia isso todo dia. De preferência, em voz alta, olhando no espelho. E antes que soe estranho ou coisa de coach, te lembro: Davi venceu Golias declarando quem ele era. Ele não esperou se sentir forte, ele se posicionou como forte. Agora, deixa eu te contar uma história real. Lucas era um jovem cristão, cheio de ideias, mas travado por medo de falhar. Sempre quis empreender, tinha talento para confeitaria, mas acreditava que dinheiro e fé não combinam. Resultado: anos de frustração e baixa autoestima. Depois de conhecer os princípios de Napoleão Hill e estudar Quem Pensa Enriquece, algo virou a chave. Ele entendeu que sua mente era uma usina criadora, e que se Deus o dotou com dons, ele esperava que fossem multiplicados. Resultado: Lucas criou um negócio de bolos caseiros com propósito. Toda a venda vinha com um versículo personalizado. Hoje, ele vive do que ama, ajuda outros e honra a Deus com excelência. O que mudou? A mente, a confiança, a identidade. E isso é poderoso. Porque olha só, a maioria das pessoas quer colher resultados que a mente delas não sustenta. Querem viver como ricos, pensar como pobres e orar como santos, só que a mente não funciona assim. Você só manifesta o que acredita que é possível. Faça um exercício prático. Anote 3 frases de autossabotagem que você costuma repetir. Exemplo: não sou bom com dinheiro, ninguém vai me ouvir, já tentei antes e falhei. Agora reescreva cada uma delas como afirmações de poder, fé e direção. Exemplo: aprendo a lidar com dinheiro todos os dias, minha mensagem alcança quem precisa dela, cada erro me ensinou algo valioso. Leia essas novas afirmações toda manhã,
leva menos de 2 minutos, mas muda tudo. Porque você não age como é, você age como acredita que é. E para deixar claro, isso não é sobre inflar o ego. É sobre alinhar mente, fé e propósito. É sobre entender que para cumprir seu chamado, você precisa pensar como alguém já aprovado, mesmo antes de ver os frutos. Como Hill mesmo dizia, a fé é o ponto de partida de toda riqueza. Mas lembre-se, fé sem confiança vira ansiedade religiosa. E isso aprisiona mais do que liberta. Sabe aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? Pois é, Ele ajuda mesmo, mas só se quem madruga tiver uma direção clara. Porque acordar cedo, trabalhar duro e continuar patinando na vida não é bênção, é sinal de falta de método, e é aí que entram as leis do sucesso. Napoleão Hill não tirou essas leis da cabeça dele, não. Ele passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais ricos e influentes da história. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. E todos eles, sem exceção, seguiam um padrão. Um conjunto de princípios. Quase como leis imutáveis. E quando você estuda essas leis à luz da Bíblia, percebe uma coisa fantástica. Os princípios de Hill são espiritualmente compatíveis com o reino de Deus. Sabe a diferença? O mundo chama de estratégia. A Bíblia chama de sabedoria. Vamos analisar algumas dessas leis e como aplicá-las na prática. Primeiro, clareza de propósito. Hill dizia, o ponto de partida de todo sucesso é um propósito definido. Agora vai lá em Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Você percebe? Propósito é direção divina aplicada com disciplina humana. Quem vive sem propósito vive à mercê das circunstâncias. Fica como folha ao vento, trocando de emprego, de ministério, de curso, de igreja, e nunca se encontra. Exemplo prático. Pergunte a si mesmo, o que eu mais odeio ver acontecendo no mundo, e o que eu posso fazer a respeito? Muitas vezes, sua missão está aí, na dor, na indignação. Quer viver com propósito. Transforme sua maior dor em solução para os outros. Segundo, aliança de mentes brilhantes, o Mastermind. Esse conceito é revolucionário e, pasme, está em Eclesiastes 4, versos 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, se um cair, o outro levanta. Hill descobriu que os grandes triunfadores nunca caminham sozinhos. Eles se cercam de pessoas que pensam grande, oram junto, compartilham ideias e corrigem falhas. Ele chamou isso de Mastermind, uma união intencional de mentes com um objetivo em comum. Aplicação prática. Monte um pequeno grupo com 2 ou 3 amigos de fé e propósito. Uma vez por semana, compartilhem objetivos, leiam juntos um capítulo de Mais Esperto que o Diabo, orem por foco e revisem metas. Pode ser por WhatsApps, ou em um café. O importante é o compromisso e a sinergia. Terceiro, disciplina mental, o foco que constrói. Hill era claro, controle seus pensamentos ou será controlado por eles. Jesus foi ainda mais direto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6, verso 22. Se sua mente vive vagando entre preocupação, fofoca, comparação e procrastinação, me diz, como você vai construir algo sólido? Dica prática. Crie uma rotina de foco. Exemplo. Acordar e declarar o propósito. Ler um trecho de Quem Pensa Enriquece ou um provérbio. Planejar 3 ações-chave do dia. Rejeitar distrações, e-mails, redes sociais, etc., nas primeiras 2 horas do dia. E tem mais. Hill descobriu que essas leis só funcionam quando você alinha a ação com intenção. Ou seja, não adianta orar por prosperidade e continuar agindo como quem tem medo de crescer, ou querer empreender, mas sem se permitir aprender o mínimo sobre finanças. Ou sonhar com abundância, mas viver declarando crise o tempo todo. Exemplo prático. Invista em conhecimento com intenção. Leia livros como Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, Os Segredos da Mente Milionária, e filtre tudo com discernimento cristão. Provérbios, o maior livro de sabedoria financeira e emocional da Bíblia. E lembre-se, Deus é um Deus de ordem.
Ele trabalha com leis espirituais e também com leis mentais. Você pode ser cheio de fé, mas se não souber as leis que regem o sucesso aqui na Terra, vai viver frustrado. Como diz Hill, o sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes dele. Vamos falar de um vilão que muitos cristãos tratam como amigo: o medo. Mas não qualquer medo, não. Estamos falando daquele que veste paletó de piedade, que fala com voz mansa e se esconde atrás de frases como: "Vou esperar o tempo de Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. Talvez não seja para mim." Parece espiritual, né? Mas muitas vezes, isso é só medo maquiado de submissão. E Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, escancara esse disfarce. Ele diz: o diabo não precisa fazer muito quando consegue manter o homem com medo. Com medo, ele para de agir. Sabe o que isso significa? Que muitos estão orando por direção, mas quando ela chega, se escondem atrás de desculpas. Estão pedindo por crescimento, mas recusam o desconforto que ele exige. Exemplo real. Sandra, 37 anos, cristã dedicada. Sentia no coração o desejo de criar uma loja online de produtos cristãos personalizados. Orava, jejuava, pedia sinais, mas sempre adiava por esperar a confirmação divina. Depois de ler Mais Esperto que o Diabo, percebeu que estava com medo de falhar. Chamou de fé o que era, na verdade, paralisia. Ela começou pequeno, com 10 camisetas. Hoje, vende para todo o Brasil e usa o Instagram para evangelizar e faturar. O que mudou? A coragem de agir mesmo com frio na barriga. O medo de errar é igual escolher o fracasso confortável. Hill afirmava que o medo é o maior ladrão de sonhos. E que o pior tipo de medo é aquele que a gente nem percebe. É aquele que nos faz escolher o caminho mais seguro, que nos convence de que melhor um salário garantido do que um futuro incerto. Mas e se Deus te chamou justamente para ser solução em um lugar que ninguém teve coragem de entrar? Lembre-se, o medo é terreno fértil para a mediocridade. E a mediocridade, espiritualmente, é o oposto de multiplicar talentos. Lembra da parábola? O servo medroso escondeu o talento e foi repreendido. Faça uma prática espiritual. Faça um jejum de desculpas por 7 dias. Como funciona? Toda vez que você pensar em algo como "isso não é para mim, não sei fazer, não tenho tempo", substitua por "isso é novo, então vou aprender. Se Deus colocou no meu coração, Ele vai me capacitar. Meu tempo é semente, e eu escolho onde plantar." Escreva as desculpas que mais aparecem na sua mente e confronte cada uma com uma verdade da palavra. A autossabotagem tem voz mansa. Muitas vezes, o medo se disfarça com conselhos bem intencionados. Gente que te ama, mas vive limitada, e diz: "Pra que empreender? Concurseiro ganha mais." Você não acha melhor ter um plano B? Tem certeza que Deus quer que você ganhe dinheiro com isso? Hill revela que o diabo trabalha justamente com dúvida. Ele não precisa te tirar do caminho, basta fazer você ficar parado. E cá entre nós, isso também é uma artimanha espiritual. A mente desorganizada, cheia de ruído e medo, não ouve a voz de Deus com clareza. Como você vai reconhecer uma direção divina se está surdo de preocupação? Então aqui vai uma solução prática. Reserve 15 minutos diários de silêncio absoluto. Sem celular, sem música, sem distrações. Sente-se e pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu construa com o que já tenho nas mãos? Esse hábito é poderoso. Com o tempo, você começa a ouvir ideias criativas, soluções simples, confirmações de direção. Isso é espiritualidade estratégica. Coragem é obediência em movimento. Ter coragem não é ausência de medo, é escolher obedecer mesmo tremendo. É por isso que a fé de Josué foi testada quando ele teve que conquistar Jericó, um muro de pedra na frente e um povo murmurando atrás. Mas ele obedeceu, marchou, agiu. E aqui está uma verdade dura: quem pensa enriquece, mas quem teme, empobrece. Não é praga, é princípio. Pensamento pobre leva a decisões pobres que levam a resultados pobres. Então me responde aí:
Você tem deixado o medo te proteger de um fracasso ou te impedir de viver um milagre? Agora a conversa vai ficar mais intensa. Sabe por quê? Porque chegou a hora de falar da chave mestra do sucesso segundo Napoleão Hill, e também, ironicamente, o que falta em 90% das pessoas que dizem que querem mudar de vida: o desejo ardente. Mas preste bem atenção aqui: desejo não é vontade frouxa. Não é aquele seria legal se acontecesse. Desejo ardente é aquele tipo de fogo interior que faz você levantar da cama antes do despertador, dormir com o coração acelerado e pensar na missão até sonhando. É isso que diferencia quem vive de sonhos, de quem transforma os sonhos em realidade. Napoleão Hill era claro: desejo é o ponto de partida de toda conquista. E a Bíblia confirma isso quando diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Mas tem um detalhe: Deus satisfaz desejos, não caprichos. O desejo ardente tem clareza. Não adianta dizer que quer uma vida melhor, isso é genérico demais. Quem pensa enriquece porque pensa com detalhes. Quer prosperar? Então defina o que prosperidade significa para você. É quitar as dívidas? É ter tempo para cuidar dos filhos? É viajar com a família uma vez por ano? É abrir um instituto social com base cristã? Saiba que sem clareza, o desejo vira poeira mental. Com clareza, vira plano, e com plano, vira ação. Faça esta prática imediatamente. Pegue um caderno e escreva a seguinte frase, completando com seus detalhes: até o dia tal, terei alcançado tal coisa, com os recursos de tal coisa, ajudando tais pessoas, e glorificando a Deus com tanto ponto. Leia isso diariamente, em voz alta, como quem já vive essa realidade. O desejo ardente não aceita desculpas. Sabe quando você vê alguém dizendo: ah, não consegui fazer porque tive um dia corrido? Pode ser verdade, mas o desejo ardente não precisa de motivação externa, ele é autoalimentado. Hill descobriu isso observando os grandes nomes da história. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos tinham algo em comum: uma obsessão positiva. Eles acordavam todos os dias com um porquê queimando no peito. Aqui vai um exemplo bíblico. Neemias tinha um desejo ardente: reconstruir os muros de Jerusalém. Ele era copeiro do rei, ou seja, sem influência política, sem cargo de arquiteto, sem grana, mas com um desejo tão forte que moveu céus e terra. E em 52 dias, ele reconstruiu o que estava em ruínas há mais de um século. Você entende o poder disso? A mente enriquece quando o coração queima. Desejo ardente ativa uma coisa chamada força da imaginação. Hill dizia que o cérebro humano, quando movido por um objetivo emocional forte, entra em estado criativo contínuo. É como se Deus, vendo o quanto você está comprometido, liberasse ideias que não vêm para quem está distraído. Exemplo prático. Já aconteceu com você de estar focado num objetivo, e de repente surge uma pessoa com a solução? Ou você encontra exatamente o livro, vídeo ou mentor que precisava? Isso não é coincidência, é alinhamento entre propósito, desejo e ação. Sabe o que está faltando? Chamar a responsabilidade para si. Hill escreve em A Lei do Triunfo que uma das características dos vencedores é: eles não culpam ninguém. Se deu certo, aprenderam. Se deu errado, aprenderam também. Mas nunca se colocam como vítimas. Desejo ardente anda de mãos dadas com responsabilidade radical. Pegue essa dica de ouro. Coloque um alarme diário no seu celular com a pergunta: o que eu fiz hoje que me aproxima do meu propósito? Essa simples prática vai te colocar no trilho. Vai tirar do modo automático e te jogar no modo intencional. E para fechar este bloco com fogo nos olhos: o que você deseja tanto, que te faria passar vergonha por tentar, mas que te faria viver em paz por saber que tentou? Essa é a pergunta que separa os que vivem pela metade dos que vivem cheios de sentido. Agora é hora de alinhar o céu com a terra, fé com estratégia, o espírito com a mente. Porque, veja bem, fé sem ação é só teoria bonita. E ação sem fé é só agitação sem direção. Napoleão Hill bate forte nisso em Quem Pensa Enriquece. Ele diz que fé é um estado mental que pode ser induzido por repetição de afirmações,
visualizações e foco diário. Já a Bíblia diz algo ainda mais profundo: sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 verso 6. Ou seja, a prosperidade começa quando o coração crê, a mente planeja e as mãos trabalham. Nenhuma parte pode faltar. A fé que não se move é só religiosidade. A verdade é que muita gente confunde esperar em Deus com esperar parado. Hill sabia que a fé verdadeira exige posicionamento. E Jesus mostrou isso o tempo todo. Curava quem ia até ele, quem tocava a orla, quem subia em árvore, quem rasgava telhado. Ou seja, quem se movia pela fé. Aqui um exemplo prático. Você tem um talento? Tem um chamado? Então se mexe. Se quer pregar, pregue na internet, nem que seja para 3 pessoas. Se quer empreender, comece com R$100 em algo que resolva um problema de alguém. Se quer liderar, sirva agora, onde você está, com quem você tem. A fé sem obra é morta. E obra sem estratégia é cansativa. Utilize a técnica da visualização, a técnica que os cristãos estão ignorando. Hill era categórico: visualizar seu objetivo como se já estivesse realizado é parte essencial da conquista. E antes que alguém ache isso nova era, deixa eu te lembrar que Deus visualizou o mundo antes de criá-lo. Ele viu que era bom antes de formar com as mãos. A Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Faça esta prática imediata. Crie um quadro de visão, Vision Board. Colhe imagens do que você quer realizar: sua casa dos sonhos, seu negócio com impacto, sua família restaurada, ministérios que você quer apoiar. Olhe para esse quadro todo dia e declare: eu estou me tornando essa pessoa, eu penso como alguém que já chegou lá. Você vai ver sua mente começando a cooperar com a sua fé. Faça isso, transforme pensamentos em resultados. Quem pensa enriquece, mas quem age transforma essa riqueza em legado. Napoleão Hill explica que pensar positivo sem agir estrategicamente é como ter um carro bonito sem combustível. E vamos combinar, o Espírito Santo não empurra carro parado. Aqui vai uma ferramenta prática, a fórmula da autoconfiança, segundo Hill. Hill ensinava a escrever e repetir, diariamente, uma declaração pessoal de fé, mais metas, mais compromisso. Algo assim: eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo principal da minha vida. Portanto, exijo de mim persistência contínua e prometo agir até que esse objetivo seja alcançado. Esse tipo de declaração ativa a mente subconsciente, alimenta a fé e canaliza a energia para a direção certa. E lembre-se, a oração não substitui planejamento. Eita! Essa dói, mas liberta. Quantas vezes você já orou pedindo prosperidade, mas não parou 30 minutos para desenhar um plano simples de ação? Hill escreveu: a fé baseada na ação é a única que produz resultados permanentes. Segue um exemplo bíblico. José, o sonhador. Ele teve o sonho, visão espiritual, mas prosperou no Egito por causa do planejamento. Organizou os alimentos, criou estratégias de abastecimento, administrou recursos. O espiritual e o estratégico andaram juntos. Em resumo, fé sem direção é fogo de palha. Ação sem fé é esforço cego. Mas quando você junta os dois, meu amigo, os céus se movem e a terra responde. Por isso, Hill estava certo em dizer: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Agora, me diz com sinceridade: o que você faria se tivesse certeza absoluta de que vai dar certo? Porque a resposta a essa pergunta é o seu próximo passo. Chegou a hora de confrontar uma das maiores distorções que assolam tanto a mente do religioso quanto a do empreendedor: a falsa dicotomia entre fé e dinheiro. Napoleão Hill dizia que a riqueza é um estado de consciência, e não estava falando só de dinheiro no banco, mas de abundância como estilo de vida. E o mais curioso é que a Bíblia nunca disse que o dinheiro é o problema. Ela afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, verso 10. Ou seja, o problema não está no que você tem, mas em quem comanda quem. Riqueza não é pecado, é potencial. Imagine isso: um cristão cheio de fé, sabedoria, dons e amor pelas pessoas.
mas sem recursos para tirar suas ideias do papel. Sem estrutura para ajudar a quem precisa. Dependendo sempre da boa vontade dos outros. Agora imagine o oposto. Esse mesmo cristão, com liberdade financeira, podendo sustentar projetos missionários, financiar escolas cristãs, investir em negócios que promovem o reino. Qual desses dois está mais próximo de viver o ID de forma completa? Reflita, não é mais fácil plantar o reino com semente na mão? Hill entendia isso, mesmo sem usar termos religiosos. Ele dizia que a riqueza nas mãos de alguém com caráter e propósito é como fogo em lareira, aquece e transforma. Mas a mesma riqueza na mão de quem não tem princípios, vira incêndio. O cristão precisa ser protagonista. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill diz que a maioria vive à deriva, sem propósito definido. E cá entre nós, isso também é comum entre os cristãos. Muitos vivem como se estivessem esperando o céu chegar, ignorando que o reino já começou aqui. E quem pensa enriquece justamente porque assume essa responsabilidade. Aqui vai um exemplo prático. Já pensou em transformar sua habilidade em uma fonte de renda que edifica? Gosta de ensinar? Crie um curso online sobre princípios bíblicos no trabalho. Cozinha bem? Abra um negócio com comida caseira e versículos nas embalagens. Tem dons artísticos? Venda produtos com mensagens de fé, quadros, camisetas, cadernos. Você não precisa esperar um chamado ministerial para impactar. A sua profissão pode ser seu ministério. O dinheiro só amplifica quem você já é. Napoleão Hill explicava que a riqueza não muda ninguém, ela apenas revela e potencializa. Se você é generoso com pouco, será ainda mais com muito. Se é honesto em pequenas coisas, manterá sua integridade ao crescer. Mas se mente para vender bolo, imagine quando estiver negociando imóveis. O dinheiro não é maldição, é amplificador. E se for guiado pela mente renovada, por princípios de honra, gratidão, mordomia e fé, então ele será canal de bênçãos, e não de ganância. Multiplique, não enterre. Lembra da parábola dos talentos? O servo que enterrou o talento não foi elogiado por ser cauteloso. Ele foi chamado de mau e negligente. Por quê? Porque quem pensa como servo fiel entende que Deus dá sementes, espera a multiplicação, cobra resultados com amor, mas com seriedade. E agora, a prática final. Todo mês, reserve um tempo para revisar seus talentos, recursos e ideias. Pergunte: o que Deus já me deu que eu ainda estou enterrando? Que oportunidades eu tenho ignorado por medo? Onde posso investir meu tempo, minha criatividade ou meu dinheiro para gerar impacto no reino? Escreva, planeje, ore e depois, haja. Porque Deus abençoa o movimento, não a estagnação. A fórmula final. Quer saber o resumo de tudo? Fé, mais clareza de propósito, mais desejo ardente, mais ação contínua, mais amor ao próximo, igual riqueza com propósito. Essa é a verdadeira lei do triunfo. É o espírito de quem pensa enriquece, mas vestido de missão celestial. E é a chave para transformar sua vida, e ainda tocar a vida de muitos outros. E agora eu te pergunto: se você não fizer isso por você, quem fará? E se você não começar agora, quando? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está queimando. Não ignore essa chama. Aplique esse conhecimento. Leia ou releia. Quem pensa enriquece, mais esperto que o diabo e a lei do triunfo. Ore com ousadia. Escreva seu plano. E comece agora. Bom, você sabe o que precisa fazer. Você tem dentro de si a centelha da fé, o sopro de Deus e as ferramentas que o próprio Cristo prometeu. Então, deixa eu te perguntar com amor, mas sem rodeios. Você vai continuar esperando um momento perfeito? Ou vai criar o seu momento com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Deus não desperdiça sonhos, mas também não realiza os que você insiste em abandonar. Tome a decisão hoje. Não apenas leia, aplique. Comente aqui, qual foi o maior insight que você teve com esse conteúdo? Vamos crescer juntos. E lembra, quem pensa enriquece, quem crê, transforma,
E quem age, conquista. E se você quer continuar crescendo nesse caminho de fé, propósito e prosperidade, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar para a vida. Nos vemos no próximo conteúdo, vai ser ainda mais profundo. Até lá, e que você seja a resposta onde tantos ainda estão buscando solução.